Então a vida não surgiu assim. Para nós há uma energia vital, inteligente atrás da matéria. A matéria por si não tem vida própria. A matéria por si não pode gerar inteligência. E a gente vive hoje na psiquiatria, na medicina, na vida, a gente vive como se, da mesma maneira que o fígado secreta bile, o cérebro secreta uma pessoa. Não é? Então, hoje em dia, está ficando cada vez mais bioquímica. A pessoa já não chega para mim mais dizendo, eu estou triste. Olha, eu vim aqui porque eu estou com uma deficiência, assim, fala com autoridade, assim, ó. Eu estou aqui com uma deficiência de serotonina, então eu aqui vim para o senhor me tratar a minha deficiência de serotonina. Mas como assim? Deficiência? Vê, um dia desse eu li num trabalho científico sobre essas alimentações exóticas agora. Um dia, assim, aí o Ayurveda fala de jejum. Mas para Vata é um dia de jejum por mês. Para Pitta é um dia de jejum a cada 15 dias. Para Vata, para Kapha é um dia de jejum por semana. Coitado dos Kaphas. Um dia de jejum por semana. Os Kaphas nasceram para sofrer deficiência de comida. Eles adoram um doce, uma torta e um chocolate e não podem. Um dia por semana sem torta de chocolate e creme de chantilly já é um jejum, não é? Aí a pessoa agora faz jejum todo dia. Aí a dieta, um dia desse eu vi um trabalho científico que essa dieta de jejum todo dia só funciona se as suas mitocôndrias estiverem intactas. Agora pensa, nós temos que preocupar agora com conta do mês, com a relação com as pessoas e com as nossas mitocôndrias. Como é que a gente vive com tanta preocupação agora? Tudo científico. Aí você vai treinar. Agora as pessoas não fazem exercício para ter saúde mais. Fazem exercício para virar atleta. E aí, como atleta, você tem que fazer treino de atleta. Eles já não chamam fazer ginástica. Agora é treino. Eu vou fazer meu treino matinal, meu treino pós-almoço e meu treino vespertino. Como se a gente fosse ter que correr a maratona. Todo mundo agora quer correr a maratona. O sujeito trabalha no escritório, quer ter saúde. Não precisa de fazer isso. Mas nós vivemos como se tivesse. Aí, assim, aí tem a comida pré-treino, médio treino e pós-treino. E ai de você se você esquecer e trocar. Se você comer o pós no antes e o antes no pós, você está perdido, porque aí as toxinas vão entrar na mitocôndria e a mitocôndria vai passar para o lisossomo e aí você vai ter uma perda do elemento tal, e viver desse jeito agora é mais um fator de estresse na vida. E isso cria uma indústria imensa de suplementos alimentares e suplementos disso, que uma criatura não pode sobreviver mais sem tomar zinco, ferro, cloro, potássio, magnésio, aminoácido, se não usar o aminoácido tal, não é? Eu fui numa viagem para a Índia, agora em janeiro, com os alunos, todo ano nós vamos para a Índia, levamos os alunos, e aí, de repente, uma senhora no meio do grupo, aquelas comidas indianas maravilhosas, não é? Paneer masala, jeera rice, aquela coisa tudo boa, comida de verdade. Comida. A criatura chega na hora do almoço, no restaurante maravilhoso, aquele cheiro de comida boa, a Cafissa aqui ficou super entusiasmada, e o Pitta mais ainda. Ela abre um frasco mal cheiroso, com uma coisa fedorenta, branca, saiu uma fumaça esquisita lá de dentro, misturou água e tomou aquilo. O que é isso? Eu perguntei. Isso aqui é um concentrado de aminoácidos. E o almoço? Não, eu não almoço. Eu tomo concentrado de aminoácidos na hora do almoço. Tem sentido isso para a vida, gente? Fala para mim. Não dá. Nós viramos robô. Agora tem que viver tudo científico. É tão louco isso. E as pessoas vivem com essa loucura agora, se eu não fizer isso. E aí você olha trabalhos científicos e você não vê aumento da longevidade e qualidade de vida com essa infinidade de suplementos. Você não vê. Isso enriquece os esgotos da cidade, as bactérias e fungos ficam fortinhos. E você toma isso, se for bom, você consegue eliminar, graças a Deus.
e paga caro para enriquecer os esgotos da cidade. Se você tiver com deficiência clara, observável no exame, tá bem, tá lá 12 de vitamina D, 15 de vitamina D, toma, você tem que tomar. Agora, todo mundo toma? Todo mundo toma tudo de suplemento e não come comida? Se a gente voltar para a comida de verdade, não precisa nada disso. Tem um texto do Ayurveda, mesmo o Charaka e o Sushruta Samhita, eles dizem assim, ó, se você se alimenta adequadamente, você não precisa de remédio. E se você se alimenta mal, o remédio não funciona. Entende? Alimentar corretamente não é tomar tudo quanto é tipo de aminoácido e complemento e suplemento disso e aquilo. É comer comida. Comida de verdade, aquilo que sai da terra. O que desce da árvore. Peixe, por enquanto, não nasce em árvore. Mas também tem pessoas que comem e têm seus benefícios. Alguma alimentação natural, né? Por outras razões, as pessoas preferem o vegetarianismo, que prolonga mais a vida, sem dúvida. Mas, então, o corpo é sharira e o prana é a energia vital que agrega a matéria, que por si não tem vida própria, e gera toda essa perfeição e a organização da vida. Então, prana é uma coisa muito importante, é uma energia vital inteligente. Nós vivemos num oceano de prana. Nós captamos prana por meio da respiração, por meio dos alimentos, e eles formam a nossa vida. Ninguém precisa ver a aura de ninguém para saber quanto prana a pessoa tem. O prana não precisa de percepção extrasensorial. Basta você sentir o seu nível de vitalidade. Como é que você está se sentindo nesse momento? Cheio de energia, vitalidade e entusiasmo, ou está sentindo esgotado já no final do dia? Esse é o seu nível de prana. Muitas vezes a gente acorda cheio de vitalidade e fica bem cansado no final do dia. Os vatas, por exemplo, são assim. Eles acordam, eles não levantam da cama, eles saltam da cama. Saltam, já começam a conversar, e a falar, e a fazer, e a mover, e fazer tudo. Tagarelas, são rápidos e tal, não sei o quê. E vão para o trabalho logo e correm, passam o dia inteiro naquelas atividades. Chega no final da tarde, ainda mais num dia mais frio como hoje, começa a escurecer, a energia vai caindo. Aí você vai vendo eles ficando com tons de cinza. Já viram? Olheira e tons de cinza. Você olha para eles e dá vontade de levar para o hospital, assim, logo. Você acha, morreu, né? Agora acabou. Aí você leva, ele vai para casa, dá aquela descansada, assim, porque é o pior horário do dia para vata, é o final da tarde, que é o horário que a energia vital está bem baixa. Aí, à meia-noite, você encontra o vata na balada, no ritmo, no pique. Você achou que ele usou droga. Para estar naquele pique todo, ele deve ter usado alguma coisa estimulante. Mas não, é a própria existência dele que é estimulante. Passou o horário de baixa energia, ele já vem com força total. Já os kafas acordam devagar, lento, só tem fome depois das 10. Eles podem até levantar às 6 com o nascer do sol, mas eles acordam às 10. Então eles ficam 4 horas num estado sonambúlico, não é? Achando a vida péssima, não funcionam, nada. Tem que tomar 1 litro de café para dar uma estimulada. Aí vai chegando assim 6 horas da tarde, vai dando aquele sono. Aí eles querem ir para casa, sentar no amplo sofá que eles costumam ter. Porque o Kafa compra o maior sofá de maior luxo que ele pode, com aquela vasilhinha cheia de chocolate, bombom, mãe benta, pão de queijo. Se for mineiro, então, como eu, cheio de pão de queijo. E vai assistir a emocionante novela das 6. Coisa mais linda, aquele povo ali, novela de época. Foi a época que eu deveria ter vivido e não agora. Porque o Kafa está sempre no passado. Sempre o passado era lindo. Hoje não, hoje todo mundo bruto, feio, sem educação. Bonito era naquela época, todo mundo era Luís XV, França, não é? E fica comendo aquilo ali, todo fofo. E aí dali, assim, não é? E toma no lanche da tarde, esperando o jantar. Porque o jantar vem, estou precisando comer alguma coisa.
Aí janta, e já janta da mesa, já deita no sofá. E vai assistir a novela das 9, sonâmbulo, ele já vai para a cama. E acorda letárgico no outro dia, não é? E os pitas na força. Na força. Eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou resolver. Vai para a ginástica depois do trabalho. Trabalho competitivo. Aí ele vai para a ginástica competitiva. Porque se tem um amigo que está puxando 200 quilos, ele tem que puxar 250. Se ele puxou 250 hoje, amanhã ele tem que puxar 270. E joga aqueles pneus para cima, e o pneu cai, ele pega de novo e joga de novo. E o pneu já ficou pouco, agora é trator, joga para cima o trator, pega o trator embaixo, não é? Então, quer dizer, pita é isso. Aí você vê que ele, aí vai aparecer na foto, tem que aparecer a musculatura. Por exemplo, pita que faz yoga e não pode mostrar os músculos que desenvolveu, para que fazer yoga, gente? Não é? Então ele aparece assim com aquela fashion yoga, roupa, assim, de roupa fashion yoga, que é assim coladinha para mostrar toda a força que desenvolveu. Senão não tem razão fazer yoga. Então, a energia vital, ela promove a inteligência na matéria, promove vida. E o nível de vitalidade demonstra quanto prana você tem. Então, vocês veem que as doenças fisiológicas, as doenças físicas, você pode tratar por meios físicos, através de medicamentos químicos ou medicamentos à base de plantas medicinais, ou você pode trabalhar por meios sutis, como mantras, pranayamas, práticas do yoga, que podem harmonizar a energia vital, e isso reproduz no corpo na forma de saúde. Como, por exemplo, o uso dos sons, como foi feito aqui, dos mantras e das vibrações. Isso interfere no prana, interfere na energia interna. Isso produz certa harmonia e efeitos terapêuticos. Depois você tem a mente. A palavra mente na cultura védica é uma palavra muito vaga, e ela envolve, vocês veem ali o manas, que é a mente que gera emoções. A mente afetiva. Ela gera o ahankara, que é o princípio do ego, da nossa individualidade, o meu sentimento do que eu sou como pessoa. Vocês veem que aqui existem muitas causas de doença, não é? Por exemplo, padrões emocionais. Esse é um tema extremamente amplo, mas padrões emocionais negativos são o fator que mais desencadeiam o desequilíbrio de vata, pitta e kapha, gerando doença. Padrões emocionais negativos. Por exemplo, padrões de ansiedade, medo, insegurança agravam vata. Padrões de raiva, impaciência, senso crítico, exigência, agravam pitta. Consequentemente, as doenças de pitta. E padrões de natureza melancólica, triste, depressiva, agravam kapha, levando às doenças de kapha. Entenderam? É o fator que mais desequilibra os doshas, são os padrões mentais. Mais do que a alimentação, mais do que o ambiente. Depois vem a noção do ego, do eu, da minha pessoa. Vocês podem perceber que tem pessoas que têm egos tão cristalizados, que eles são tão egocêntricas, que isso gera muitas doenças nela e sofrimento nos outros. A vida é muito egocentrada. Os outros são simplesmente instrumentos e objetos. E as relações dessas pessoas são predatórias. Ela olha para os outros e vê o que os outros podem ser úteis para ela. E isso é a relação que ela consegue desenvolver. É o nível de utilidade das pessoas. E quando a pessoa deixa de ser útil, ela deixa de existir para ela. Se torna indiferente ou até agressiva. Entendem essa visão? Mas tem uma outra coisa mais sutil, às vezes, que é tão ruim quanto um ego extremamente desenvolvido. É o ego não desenvolvido. É um ego disforme. O pessoal da psicologia conhece bem esse aspecto. É um ego, um ahankara, a noção de indivíduo, não completamente bem formado. Você vê que às vezes muitos adolescentes começam a conhecer o yoga e essa cultura védica e começam já a pensar, agora eu quero mergulhar meu ser no absoluto. Eu quero ser um com o todo. Mas eu digo para vocês, antes da pessoa querer ser um com o todo,
ela tem que ser um. Ela tem que desenvolver um ego maduro, tem que ter maturidade afetiva, tem que ter maturidade social, tem que ter maturidade psicológica, tem que ter maturidade afetiva em todos os níveis. Se a gente não tiver maturidade humana, nós não temos condições de mergulhar no absoluto. E como é que eu sei que eu tenho maturidade humana, psicológica ou não? A pessoa que não tem, é melhor dizer como a pessoa não tem. A pessoa que não tem é completamente aculturável. Ela necessita o tempo todo da aprovação dos demais. Ela é incapaz de tomar decisões e pensar por si própria. É completamente dependente do meio. Entende? Se transforma num camaleão. O meio que ela está, ela simula o meio. Fica igual. Ela veste igual todo mundo que é do meio dela, ela fala igual, tem os mesmos trejeitos, pensa igual todo mundo, do meio que ela vive. Se ela muda de meio, ela muda totalmente as ideias, o modo de pensar, os conceitos e crenças que tem. Porque ela necessita o tempo todo de aprovação. Nós podemos nos olhar e ver em nós, aqui ou ali, algum nível de imaturidade no nosso ego. Quando nós somos muito aculturáveis. Entende o que eu estou dizendo? É preciso ter cuidado com isso, é preciso desenvolver essa maturidade. A pessoa, por exemplo, tem relações afetivas e fala: ai, meu Deus, eu sofro tanto com os meus relacionamentos, parece que eu sempre atraio gente ruim. Alguém já se pensou por quê? Eu tenho o dedo podre, eu atraio gente ruim. Mas é o seu padrão. É o que te satisfaz. A pessoa fala assim, ó, termina um relacionamento desses destrutivos. Quando termina, a pessoa está destruída, né? Assim, mal. Aí faz até assim com a mão, ó. Nunca mais eu quero isso na minha vida, nem que eu tenha que fazer celibato para o resto da minha vida, eu vou virar freira ou padre, eu vou abandonar tudo, eu vou para Rishikesh, eu vou para não sei onde, eu vou morar no Himalaia, eu não quero nada disso para mim. 6 meses depois, a nova criatura que chegou, até a cara do outro, até o jeito. Pensa igual, fala igual, faz igual. Pensa. Isso é o quê? São os seus padrões internos de necessidades. Depois você sofre. Não é? Então, desenvolver maturidade, desenvolver independência na maneira de pensar. Você não pode delegar para ninguém o direito de tomar suas decisões. Ninguém. Nem os mestres pedem isso para você. Nem os seres iluminados. Eles querem que você tome suas decisões. Que você seja o senhor do seu karma. Eles te orientam, eles te dão luz do caminho. Eles te entusiasmam, eles te ajudam a enxergar as coisas. Mas eles não tomam decisão para você. Porque é o exercício da decisão, é o exercício da dúvida, é o exercício do abrir mão de alguma coisa, que é o que te faz o seu crescimento. Os músculos da alma se desenvolvem pelo exercício do atrito que a vida provoca para você. Que venham os problemas, que eles venham. A gente não foge dos problemas, um yogi não foge dos problemas. Ele enfrenta com consciência e no momento certo, não quer dizer que ele é afoito para resolver, mas ele não foge de resolver problemas com sua própria consciência. Pode errar muitas vezes, mas é nesse erro que tem o aprendizado. Entendem? É preciso, então, desenvolver esse discernimento pessoal, porque toda escolha implica numa renúncia. É ou não é? Toda escolha é uma renúncia. Porque senão não seria escolha. Se automaticamente ou mecanicamente a vida te leva para alguma coisa, você não tem que escolher, então não tem conflito, você foi. Mas escolha significa que você está abrindo mão de alguma coisa por outra coisa. Então toda escolha é uma renúncia. E é esse exercício que é importante em relação à mente. O Buda é um intelecto que te dá esse discernimento. Estão vendo ali, Buda
É o intelecto que te dá o discernimento para isso. Por exemplo, vou dar para vocês aqui um exemplo. Se você vai num restaurante almoçar, você está com fome. Se você usa seu Manas, estão vendo lá o Manas? Se você usa seu Manas para decidir o que comer, você fala, mas que delícia isso aqui. Mas olha que está bonito esse prato. Isso aqui deve ser gostoso. Põe lá. Mas isso aqui minha mãe fazia, que era uma maravilha. Vou comer aqui para experimentar. No final de 40 pratos, você tem 10 coisas gostosas, põe todas para dentro e adoece. Não é? Porque não é critério suficiente. Não baseadas puramente que isso é gostoso ou isso não é gostoso. Eu digo sempre que a culinária é a arte de transformar o necessário em saboroso. Não é bonita essa frase? Obrigado. É a arte de transformar. Mas isso é por experiência própria. Por exemplo, os cafas. Os cafas, o que eles gostam de comer? Bolo, torta, chocolate, doce, sorvete. E o que eles precisam? Jiló, quiabo, quinoa, cevadinha, painço. Para não engordar demais, para não aumentar o colesterol, não entupir as artérias e não morrer infartado. Não é? Não ter diabetes. Então ele precisa de quinoa, cevadinha, ele olha para aquilo e entristece. Por que eu nasci cafa nessa vida? Eu devia ter nascido vata, porque vata pode comer de tudo. Mas aí ele nasce vata na próxima vida e esquece de comer, porque todo vata esquece. Vata esquece, pode comer de tudo, mas esquece. Então assim é a vida. Aí o negócio é transformar o quiabo, o jiló e a quinoa em algo gostoso. Porque a vida tem que ser prazerosa. Você pega uma maçaroca de coisas necessárias, tem todas as vitaminas e aminoácidos, como aquele pote fedorento daquela mulher que abriu e saiu aquele pó esquisito lá de dentro. Como é que alguém pode gostar disso? Não é? Isso não é saboroso. Eu estou tomando porque vai me fazer bem. Que bem? Bem faz uma coisa que seja saudável e saborosa ao mesmo tempo. Tem que ficar bonito e saboroso. Os pitas, por exemplo, são muito visuais. O mundo entra primeiro pelos olhos. Põe uma comida feia na frente deles, eles não vão conseguir digerir aquela comida. Mesmo que tenha todos os ingredientes para a saúde. Então a vida tem que ter prazer. Então Manas é a mente que leva ao prazer. Mas Buda é o intelecto que dá discernimento. Então deve haver predomínio de Buda sobre Manas. Na sua vida, na minha. Buda tem que prevalecer sobre Manas. Essa foi sempre a questão filosófica pela humanidade toda. O lugar do prazer na vida. E o lugar do discernimento na vida. Já puseram o prazer como demônio e o discernimento como anjo. E os dois ficam aqui falando na sua cabeça. Mas o prazer não é demoníaco, não é uma coisa negativa por si. Só que ele precisa ser condicionado pela necessidade e a luz do discernimento, que é a única coisa que te dá liberdade. Senão a vida fica mecânica, completamente mecânica. Depois vocês veem, existe a alma. A cultura védica está inserida no princípio. Nós todos somos almas em evolução, que ocupamos temporariamente um corpo e uma mente nessa vida. Veja que é interessante pensar que nós ocupamos um corpo, isso todo mundo sabe. Mas a mente também é o veículo, não é a pessoa. Quando eu peço para você assim, se descreva para mim. O que é que você vai dizer? Eu sou o Atma eterno, imutável, transcendente, absoluto. Se você falar isso, você está copiando do livro, geralmente. Nós estamos copiando do livro. Você vai contar a sua mente, você vai falar o que você gosta, o que você não gosta, onde nasceu, o que você faz. Isso você está contando é sobre sua mente. E nós nos identificamos com a mente. E esse é o nosso maior drama na vida. E a identificação com aquilo que nós não somos. Nós mergulhamos nesse corpo e nessa mente como veículos, como escafandro para viver nesse planeta. Só que nós nos identificamos com esse veículo. Por exemplo, vou dar para vocês um exemplo. Você tem uma pedra nos rins. Se alguém perguntar para você, se descreva para mim, descreva seu corpo para mim, de que ele é composto? Cabeça, tronco, membros e uma pedra nos rins.
Ninguém vai dizer isso, não é? Porque nunca se confundiu com a pedra. Se a pedra estiver saindo ali pelo ureter, você não vai chorar assim, um pedaço de mim está indo embora, tristeza. Não, você vai chorar de dor mesmo, porque é uma dor terrível, a cólica renal. Mas você não vai chorar de um pedaço de mim está saindo. E se a pedra cai lá pela uretra e sai lá no vaso sanitário, você não abraça o vaso e fala, um pedaço de mim foi embora, agora estou incompleto. Você nunca se identificou com a pedra nos rins. Mas quando você está triste, você é a tristeza. Quando você está feliz, você é a felicidade. Quando você está com raiva, você é a raiva. Quando você está com medo, você é o medo. Quando você está magoado, você é a mágoa. A gente se identifica com a mente, não tanto com o corpo. E essa identificação é que gera apego e aversão. E que gera a necessidade dessa angústia da vida. Que é aquilo que a gente busca solução. Essa angústia existencial. Mas pensem, nós somos uma alma. Eu preciso dar para vocês um exemplo para vocês entenderem o que é esse conceito da alma na cultura védica, que é um pouco diferente do entendimento daquilo que renasce, que reencarna, que nasce de novo da visão ocidental. Porque na visão ocidental, de algumas religiões que falam da reencarnação, do renascimento, você e eu, como pessoas, vamos renascer, vamos reencarnar. Não é a visão da cultura védica. Vou dar para vocês um exemplo. Eu tenho 5 minutos só, mas vou dar para vocês um exemplo. Melhor ficar aqui para entender bem. Suponho que a média de idade aqui, de todos nós, seja 40 anos. Aí eu penso assim, olha, eu tenho 40 anos, hoje eu sei muito mais do que quando eu tinha 10 anos. Tenho muito mais experiência. Assim a gente espera, senão a vida foi complicada, né? Agora, também, aos 40 anos, eu desenvolvi certos hábitos, maus hábitos, que eu não tinha quando tinha 10. Não é? Agora, eu suponho que nesse momento, nesse corpo aqui mesmo, que ao invés de 40 anos, que eu tivesse 400 anos. Pensa bem, quanta experiência eu teria. Quanta vivência e conhecimento eu teria. Também maus hábitos eu devo ter desenvolvido mais aos 400. Suponho que ao invés de 400 eu tivesse 4.000 anos aqui agora. Conscientemente. Quando eu estava na meia idade, eu passei por Jesus. Um pouquinho mais jovem, eu convivi ali com o Charaka, o Sushruta, Patanjali. Né? Quantas vezes eu nasci, quantas vezes eu morri, com quantas pessoas eu convivi, quantas coisas eu aprendi. Quantas vezes eu amei, quantas vezes eu odiei, quantas vezes eu matei, quantas vezes eu fui morto. Quanta coisa aconteceu na minha vida em 4.000 anos que se transformaram para mim em conhecimento e experiência. Pense que ao invés de 4.000 anos, que eu tivesse 4 milhões de anos aqui agora. Quanto conhecimento, vivência e experiência eu teria adquirido. Dentro do seu coração existe uma pessoa que tem... Eu dei 4 milhões de anos, podia dar 8, 7, 6, qualquer número. Milhões de anos de experiência e vida e vivência. Que desenvolveu talentos. E você é um momento da existência dessa alma. A alma tem milhões de anos e ela está aí dentro. E ela projetou você. Você não é exatamente ela. Você é o produto das tendências dela, mas o que você desenvolveu na história dessa vida. A herança dos seus pais, a herança psicológica deles, a sua gestação, as suas experiências freudianas da infância. Isso trouxe e criou uma personalidade. Então nós temos aqui as personalidades e nós temos atrás delas as almas. E as almas projetam nas personalidades as tendências. Você deve perceber que você tem tendências inatas, tendências naturais, que o estudo, a escola, a faculdade ajudam a burilar aquilo, a organizar. Entende? Mas existem talentos naturais. Por exemplo, eu não tenho talento natural nenhum para desenho. Se eu tivesse que desenhar aqui um homem, eu desenharia aquele bonequinho antigo, assim, um pauzinho e tal. Minha neta, de 6 anos de idade, desenha maravilhosamente melhor que eu. Ela ri dos meus desenhos, assim como coisas primárias, coisa de criança de 6 anos, e ela com conhecimento.
Se eu fizesse faculdade de desenho, se eu fizesse pós-graduação, mestrado, doutorado e tudo quanto é coisa, eu seria um desenhista medíocre. Mesmo com pós-doutorado. Você vê isso acontecer com algumas pessoas em algumas profissões. Não é com vocês, é sempre lá o vizinho, o tio, parente. Não é vocês não, estão sempre no talento. Mas eu tinha 10 anos, eu peguei os Vedas e comecei a ler, e aquilo para mim era completamente familiar. Eu estava em casa. Eu olhei aquilo tudo, fui lendo aquilo tudo, e aquilo era tudo que eu sabia. Era tudo que era natural para mim. E eu nunca mais abandonei isso. E fiquei bem com isso. Hoje eu estou aqui sentado com vocês, depois de ter atendido um dia inteiro de paciente, de trabalho duro o dia todo. Estou aqui me divertindo com vocês. Estou falando disso como uma coisa mais espontânea e natural para mim. Não me gera estresse nenhum, ao contrário, me gera prazer fazer isso porque aquilo flui espontaneamente. Pode não ser de grande talento, mas flui espontaneamente. Entende? Porque é natural da minha alma ter trazido isso. Então, veja, cada um de nós tem que encontrar quais são os talentos que a alma trouxe para essa vida. Esses talentos são seus propósitos, são seus objetivos. Expresse os talentos e o seu trabalho vai ser o seu prazer. O trabalho nunca vai ser uma coisa pesada nas suas costas. Nunca vai ser um sacrifício. Entende? Pode ser que os momentos do trabalho tragam estresse e tal, mas eu digo, você está feliz. Tem pessoas que podem ser extremamente prósperas do ponto de vista financeiro e de fama no trabalho que tem. Mas se não for a expressão dos talentos dela, ela não vai estar feliz. Você conhece muita gente próspera, financeiramente, famosa, infeliz. Muitas vezes a gente sacrifica essa prosperidade para poder expressar nossos talentos. Encontrar esses talentos e poder expressar é um grande dharma, é o nosso dharma. Por outro lado, também é o nosso dharma recolher, fazer um inventário interno da nossa negatividade também. Não é só daquilo que a gente traz como talento. Aquilo em nós que não se desenvolveu tão bem quanto o resto. Entendem? Todos nós temos. Vou dizer para vocês, contar uma pequena história de novo, no passado já os minutos. Quando eu estava lá, hoje eu estava até discutindo, a pessoa com 17 anos tem que resolver o que ela vai fazer para o resto da vida. Quando eu tinha 16 anos, eu estava fazendo o terceiro colegial e tinha que fazer o vestibular no final do ano, e eu adorava astrofísica, mecânica celeste, tudo quanto é coisa voltada para astro e física e astronomia. Era bom em matemática. Não gostava muito da parte de biologia, mas fazia. Aí, um dia eu parei e eu estava indo em direção ao vestibular de astrofísica, eu ia fazer astrofísica. Aí eu olhei para mim e pensei assim, o que eu tenho de talento? Eu gosto de matemática, física, eu gosto de estudar a natureza das coisas. O que eu tenho de deficiência? A minha deficiência é a relação humana. A coisa mais chata eu sentia na época. Hoje eu estou menos assim um pouco, mas eu achava muito chato as relações humanas. Coisa tediosa, cansativa. Cada dia você acorda, olha para a pessoa, está numa cara diferente, está num estado diferente. Você interpreta diferente o que você fala. Você interpreta diferente a outra pessoa. É uma coisa complicada. Eu pensava, bom, mas então eu preciso desenvolver isso, porque imagina só, eu vou para um laboratório de astronomia ou astrofísica no pico da montanha e vou ficar olhando para a estratosfera, para o universo, e vou perder a possibilidade de desenvolver aquilo que eu tenho mais débil, que é a minha capacidade de relacionar com as pessoas. Então eu preciso desenvolver uma prática que me coloque, me exponha ao relacionamento. Entenderam? Aí eu pensei, o que me expõe mais ao relacionamento, em termos de profissão? Vou fazer medicina. Não sentia muito talento para isso. Fui fazer medicina. Falei, não, vocês sabem, você vai num hospital, dá vontade de sair correndo, você não quer fazer medicina. Mas fui fazer, depois meu próprio mapa astrológico védico, mostra que se eu tivesse feito astrofísica,
eu ia descobrir alguma coisa que ia ajudar a cura das pessoas. Porque todos os meus planetas estão voltados para a cura. Eu tinha que fazer isso. Mas o impulso meu não foi porque era o meu talento, era porque é a minha deficiência. Então a gente pode impulsionar a vida também pelo que a gente tem de mais deficiente e expor isso. E quando a gente expõe a deficiência, a gente está sujeito a conflito, não é? Porque se eu expusesse só meu lado bom, eu ia ficar confortável, todo mundo me acha simpático. Mas se conviver comigo, vai ver que eu tenho um lado também não tão simpático assim. Só que quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente compra o pacote. Vem tudo. Então, quando a gente expõe o lado mais débil, também a gente vai enfrentar algum tipo de crítica. Porque as pessoas não gostam muito do nosso lado negativo, é chato. Mesmo as pessoas que nos amam. Quando a gente expressa o lado negativo, vem certa pressão de conflito. A sociedade não gosta. Mas então, às vezes, você quer se expor para poder desenvolver aquilo que você tinha imaturo. Entenderam como é que é? A motivação não precisa ser só a exposição dos talentos. Mas se você consegue fazer as duas coisas, expor seus talentos e crescer, amadurecer aquilo que está imaturo em você, é o ideal da vida. É o ideal da vida. E por isso, expor as qualidades da alma. Passa o próximo, por favor. Então, aqui ficou muito claro o que é saúde, vocês veem. Saúde é isso, sama dosha, sama agnis cha, sama dhatu, malakriya, prasana atma, indriya, mana, swasta, iti, abhidyate. Pronto, termino explicando o conceito do Sujuta Samhita sobre saúde. É um tema um pouco longo, vamos passar um pouco mais, vamos passar mais. Agora eu quero mostrar isso aqui, ó, só para terminar. Mais um, isso. Ou seja, se nós temos um corpo, se nós temos uma mente, se nós temos uma alma, nós temos 3 níveis onde os desequilíbrios também podem se originar, gerando doenças físicas, psicológicas ou sociais. Tem o nível físico, por alimentação, ambiente, clima. Isso afeta Vata, Pitta e Kapha, altera o nosso metabolismo e gera doenças. Esse nível de origem dos desequilíbrios, o Ayurveda tem um papel fundamental através de aconselhamento alimentar, uso de ervas medicinais, os métodos de desintoxicação do organismo. Nós chamamos isso os meios biológicos. Entendem? Mas a doença pode ter origem na mente e não no corpo. Se eu faço o tratamento com ervas, com panchakarma, que são desintoxicações, com alimentação, eu ajudo a equilibrar, mas não a solucionar o problema. Porque o problema é um padrão mental negativo. Os padrões mentais, eles não estão tão relacionados com Vata, Pitta e Kapha. Eles estão relacionados com Sattva, Rajas e Tamas, com as trigunas. E esse também é um tema amplo, que numa outra ocasião eu venho para continuar falando disso aqui para vocês. Mas a doença também... Bom, isso antes. Se a doença tem origem no padrão mental, nas nossas ferramentas, o melhor meio é através do yoga. Por isso essa união do yoga com a Ayurveda. Através dos pranayamas, dos mantras, das visualizações, da meditação, mesmo dos asanas, nós vamos modificando padrões mentais, construindo padrões mentais positivos. E com isso nós cortamos a origem da doença. Se você tiver padrões na ansiedade, no medo, na raiva, na melancolia, não basta tomar um antidepressivo, um ansiolítico ou um tônico. É preciso olhar para a negatividade e transformá-la. Mas diferente da psicanálise, o nosso olhar é o reconhecimento da negatividade, mas a construção do padrão positivo oposto. Nós não vamos lá esmiuçar os padrões da negatividade, falar que foi nosso pai, nossa mãe, lá atrás, e procurar revirar aquilo tudo. Não. Identifiquei que o meu padrão é medo, eu construo o padrão da coragem.
por meio de mantras, visualizações, práticas, condicionamentos, entende? Se o meu padrão é a raiva, eu construo o perdão. Aí o yoga tem ferramentas extraordinárias para nos permitir isso. Porque o yoga vai muito além dos asanas. Então a gente adota o yoga com instrumento de transformação de padrões mentais. Mas a doença pode ter origem na alma. Pode ter origem na alma. Você pode ver, por exemplo, vou dar para vocês um exemplo, mas não se restringam ao exemplo que eu estou dando. Supõe uma criança de 5 anos de idade com diabetes tipo 1, insulino dependente. Você olha para todos os padrões de alimentação, estilo de vida, até da genética, tem famílias que não tem um caso de diabetes. Nenhum, nem tipo 2, nem nenhum. E aparece uma criança lá com 5, 6 anos que de repente aparece com diabetes grave. Uma doença que vai condicionar completamente a vida dessa pessoa, enquanto ela viver, a fazer uma dieta específica, viver um padrão específico, a tomar remédios e a fazer tal coisa que a vida dela tem que ser daquela maneira. Se ela sai daquilo, ela vai ter complicações graves que pode levar a uma vida de muito sofrimento. Quando é uma doença que não tem, parece, origem nenhuma reconhecida, e ela define muito da vida da pessoa, essa é uma doença que surgiu de origem na alma. Não é que seja um castigo, não entendam assim. E não julguem as pessoas. Meu conselho, não julguem. A gente não sabe quem é de fato a alma que está lá dentro. Não entrem nesse determinismo e nesse fatalismo. A pessoa nasceu sem mão porque ela matou alguém na vida passada. Nasceu sem cabeça ou tem um cérebro com uma lesão grave porque ela se suicidou. Não entrem nisso. A coisa é muito mais complexa do que isso. A gente não tem ideia do que seja de fato. Mas o que nós sabemos é que o universo funciona por lei de causa e efeito. Então a doença serve como um mecanismo de reequilíbrio. Para a alma nós não sabemos por quê. Mas então aparece. E aí os meios físicos, como tratamento com ervas medicinais, com panchakarma, ou meios psicológicos de condicionamentos positivos, tudo isso é apoio, mas não é solução. Para as doenças kármicas é preciso encontrar tratamentos espirituais. Para cada nível, vocês veem, existe uma ferramenta diagnóstica e existe uma ferramenta terapêutica. Entenderam? E a ferramenta terapêutica, a ferramenta diagnóstica dos problemas da alma são um verdadeiro mapa astrológico védico bem feito. Vê que eu coloquei bem claro, um verdadeiro mapa astrológico védico bem feito. Porque hoje, quando essas coisas estão ficando muito conhecidas e populares, aparece loucura de todo tipo. Eu já falei isso aqui muitas vezes nesse grupo, mas não é só para esse grupo, eu falo isso em todo lugar e falo para mim mesmo. Esse nosso meio esotérico, espiritual, New Age, século XXI, esse nosso meio é muito cheio de maluquice. Nós somos um antro de doido. Então tem gente inventando coisa demais nisso. Não entrem nessas ondas. Procurem alguém mesmo assim que faça bem feito, seriamente, para fazer. Mapa astrológico védico não conta quem você foi na vida passada. Não conta. Não vai dizer que você foi Cleópatra, de jeito nenhum. Nem varreu a casa dela. Não conta história. Mostra as tendências que você trouxe. Através de personificação em planetas, casas, constelações, etc. É uma ciência extremamente complexa. É despertar essas potencialidades de descobrir qual é a nossa real natureza. Isso significa saber que nós somos Deus. Nós não somos só a criação dele, nós somos Deus essencialmente. Nós somos a grande consciência cósmica. Todos os dias mergulhar aqui no interior e ter consciência que eu sou ele. Isso vai fortalecendo, então, nossa vida não miserável, eu diria, nossa vida dos valores mais eternos. E no dia a dia procurar viver esses valores mais permanentes da vida. Viver de maneira veraz, viver de maneira não violenta, servir ao mundo, meditar. Esses são os 4 pilares da vida do Dharma.
que é ahimsa, viver de maneira não violenta, satyavachana, veracidade, loka kainkari, o serviço ao mundo e a meditação. Esses são os 4 pilares de uma vida nobre, de uma vida real. Então, namastê, muito obrigado por vocês. Obrigado.